Pergunta 7. O que são os decretos de Deus? Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus governa o universo por decretos. Deus decreta as coisas que devem acontecer como elas são. Deus decretou a criação, a queda. Deus decretou a salvação por Jesus Cristo. Deus decreta a salvação dos eleitos. Deus decreta. Deus é Deus. Deus é rei, Deus é juiz, Deus é legislador. E na obra legislada por Deus, ele decreta as coisas que devem acontecer. E aqui a pergunta 7 é: o que são os decretos de Deus? E a resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, conforme o conselho da sua vontade, segundo os quais, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que existe. Olha que coisa interessante. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Isso significa que tudo que acontece com a nossa vida ou com o universo não pega Deus de surpresa. Deus já preordenou todas as coisas. É interessante que você faça uma distinção entre preordenou e determinou. Na Bíblia não existe um determinismo, até porque a Bíblia fala da responsabilidade humana. E a Bíblia também fala da vontade soberana e da vontade decretiva de Deus. Então, e da vontade preceptiva de Deus. Então, Deus faz com que todas as coisas que são essenciais, segundo o seu próprio propósito, funcionem de acordo com o conselho da sua vontade, mas também para nós, ele determina leis que muitas vezes nós descumprimos e sofremos as sanções disso. Então, Deus assim, você não encontra na Bíblia um determinismo, mas você encontra algo extremamente ordenado e ordenado desde a eternidade para que todos os propósitos de Deus se cumpram. Em outras palavras, ele também é o Senhor da história. A história não acontece por acaso. Deus a preordenou para que os seus eternos propósitos fossem revelados. Não é como diz Paulo em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando você vai estudar, tanto na Bíblia quanto nos fatos históricos, sobre esse assunto, você vai descobrir, por exemplo, a vinda do Filho de Deus. Como acontece? Ela acontece de forma desordenada? Ou Deus tinha preordenado todos os fatos que acontecessem para que o seu Filho, quando viesse, o Evangelho, quando fosse pregado, atingisse, como o propósito dele é, todos os povos? Então você vai ver que, quando Deus manda Israel para o cativeiro babilônico, por exemplo, e a partir dali, o povo de Israel, parte vai voltar para a Palestina e parte vai se espalhar pelo mundo. E essa parte que se espalha pelo mundo abre sinagogas e ensinam a lei de Deus. E você pode imaginar, mas eles ensinavam só para os próprios judeus. Você está errado. O judaísmo é proselitista como é o cristianismo. E eles tinham muitos prosélitos, muitos convertidos gentios. Eles tornavam aquelas pessoas gentias judias, né, por assim dizer, e batizavam aquelas pessoas, lá segundo o batismo deles, e ensinavam a lei de Deus. Então, vejam só esses propósitos de Deus. Israel é levado cativo, o povo de Israel se dispersa pelo mundo, a palavra de Deus também se dispersa pelo mundo, através do ensino dos judeus, da sinagoga, da lei e tal, e da esperança messiânica. Mas isso não é tudo. Depois, quando vêm os gregos e assumem o Império Mundial, eles vão completando a obra de Deus sem saber. O que os gregos fizeram? Os gregos fizeram basicamente duas coisas quando assumiram o Império Mundial. Ensinaram uma língua comum a todos os povos, que foi o grego, na versão Koiné, e ensinaram os povos a pensarem. Aí vejam só, os judeus espalham o conhecimento de Deus pelo mundo, através das sinagogas. A esperança messiânica, criam muitos prosélitos. Os gregos ensinam uma língua, ensinam os povos a pensarem. Depois vêm os romanos, e quando assumem o Império Mundial, que foi aí que Jesus nasceu, os romanos fazem estradas no império inteiro. Então, o Império Romano era completamente interligado e, na época, era fácil se comunicar. Não havia guerra entre os povos, porque os romanos estabeleceram algo que eles chamavam de Pax Romana, e era proibido qualquer povo fazer guerra contra outro povo, senão as legiões romanas chegavam e destruíam os dois. Então, todo mundo com medo do Império Romano não fazia guerra. E outra, eles policiaram as estradas que percorriam o Império Romano
para que não houvessem assaltos. Então o comércio ficou livre, as comunicações ficaram livres, a língua, o koiné grego, o koiné, era algo falado por todas as pessoas. O conhecimento messiânico estava espalhado entre todos os povos no Império Romano. Quando Jesus chegou, o mundo estava preparado para receber a mensagem do Evangelho. Então veja como Deus preordena as coisas para que os seus princípios ou a sua vontade seja conhecida de todos os povos. Nesse sentido, é que Deus decreta todas as coisas que acontecem. Então, quando Jesus é crucificado e depois ressuscita, os discípulos vão sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Então, eles encontram no mundo inteiro já preparado por Deus povos que conheciam a lei de Deus e tinham uma esperança messiânica. Eles podiam se comunicar numa língua só no mundo inteiro conhecido da época. E havia possibilidade deles saírem pregando o Evangelho por todos os países, porque haviam estradas e havia policiamento adequado. Então, Deus preordenou todas as coisas segundo seus decretos para que a sua vontade fosse conhecida de todos os povos. Então, a pergunta: o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, né? Ou seja, tudo que vai acontecer não vai pegar Deus de surpresa, já está preordenado. E ele faz isso de acordo com o conselho da sua vontade. Isso significa que Deus age por si só, independentemente das nossas decisões ou atitudes. Hoje se prega um evangelho ao contrário do evangelho da Bíblia, em que quem determina as ações de Deus são os homens. Quando você abre a Bíblia, é Deus quem determina as ações dos homens, e não o homem a Deus. Não é o homem que diz, eu determino, é Deus quem determina. E Deus fez isso de acordo com o conselho da sua vontade. Ele não perguntou a mim nem a você. Porque ele tem um plano e ele vai realizar esse plano. Queira você, não queira você. Ele vai realizar. E aqueles que estiverem em Cristo, no seu Filho, serão salvos. Os que não estiverem serão completamente condenados. Então Deus faz todas as coisas conforme o seu eterno propósito, conforme o conselho da sua vontade, segundo as quais, para a sua própria glória. Deus é glorioso quando salva os eleitos, mas também é glorioso quando condena os ímpios. Ele preordenou tudo o que acontece. Tem um único texto indicado aqui, mas também não é o único texto na Bíblia. E vamos ler, Efésios, capítulo 1. Na verdade, todo o capítulo 1 de Efésios é bastante elucidativo sobre os decretos de Deus. Eu vou ler apenas os 2 versículos indicados aqui no catecismo, mas os irmãos deveriam e podem, se quiser, claro que podem, ler todos os versículos. Nele, começa dizendo, nele em quem? Em Cristo, também fomos feitos herança. E é interessante que você veja a expressão, nós fomos feitos herança. Nós não nos tornamos por nossa vontade. Nós somos o elemento passivo aqui nessa ação. Em Cristo, também fomos feitos herança por quem? Por Deus. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados. Tem gente que morre de medo dessa palavra. Essa palavra é extremamente bíblica, sempre existiu na Bíblia. Não adianta você se revoltar contra os princípios de Deus, contra os propósitos, os decretos de Deus. Está escrito e a gente crê e prega. Fala, mas isso é calvinismo, isso é Bíblia. João Calvino não escreveu a Bíblia. João Calvino foi apenas um pastor que expôs a palavra de Deus, como todos os outros pastores que são fiéis à palavra. Isso aqui é Bíblia, não é outra coisa. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito. Nós fomos predestinados conforme o propósito daquele, ou seja, de Deus, que faz todas as coisas de acordo ou segundo o desígnio da sua vontade, não da nossa vontade, a fim de sermos, e ele tem uma finalidade, e Deus tem uma finalidade quando faz isso, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, só tem esse texto aqui indicado para esse versículo, mas não é o único texto. Você pode ler, por exemplo, todo esse texto aqui, capítulo 1 de Efésios, como você pode ler Romanos 8, do 28 ao 30,
E Romanos capítulo 9, Eclesiastes capítulo 7, versículos do 7 ao 9. Bom, tem muitos textos sobre os decretos de Deus e como ele faz com que o seu propósito se cumpra de acordo com a sua própria vontade.